Em Cristo temos muito mais do que perdão dos pecados. Temos uma nova natureza, uma nova realidade diante de Deus. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Quero falar um pouco sobre o que aconteceu conosco quando recebemos Cristo como Senhor da nossa vida. Para isso eu quero usar como um texto base 2 Coríntios 5, no verso 17. É um texto muito conhecido. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, está escrito: E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, o objetivo da mensagem de hoje é falar sobre o que aconteceu conosco, quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Ao olharmos para 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 3, Paulo diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É importantíssimo entendermos a nossa nova realidade diante de Deus, a nossa nova posição em Cristo Jesus. Observe que Paulo diz que Deus deseja não só que sejamos salvos, mas também que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é uma coisa, desfrutar da salvação é outra coisa. A única forma de desfrutarmos daquilo que está à nossa disposição em Cristo, do nosso novo posicionamento diante de Deus, é recebendo conhecimento do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Quando olhamos, por exemplo, para Oséias capítulo 6, no verso 3, o texto diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, há um conhecimento inicial e há um conhecimento contínuo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 12, o texto diz que não recebemos um espírito que vem do mundo. Pelo contrário, recebemos um espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, observe a finalidade de Deus ter enviado o seu Espírito, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, há uma herança em Cristo Jesus, há um novo posicionamento em Cristo que só vamos entender se formos iluminados pelo Espírito Santo, se chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Jesus mencionou que é o conhecimento da verdade que nos liberta. Então devemos entender o que aconteceu conosco e esse é o objetivo da nossa mensagem de hoje. Falar um pouco sobre esse assunto aqui em 2 Coríntios 5, verso 17. Vamos ler o texto novamente. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, a primeira expressão que eu quero destacar aqui é a parte A do texto. E assim, se alguém está em Cristo. Então, observe essa expressão, alguém, ou seja, para qualquer pessoa. Parece muito bem com o que foi dito em João 3, no verso 16, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê, ou seja, cada pessoa que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebemos que quando o texto diz aqui, se alguém está em Cristo, é o mesmo que para que todo aquele que nele crê. Porque quando estamos em Cristo, é resultado da nossa fé que foi depositada em Cristo Jesus. E esta mensagem é para todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Deus não escolhe salvar algumas pessoas enquanto não escolhe outras pessoas. Não é isso que o texto bíblico ensina. Ele oferece a mensagem a todas as pessoas e somos nós quem decidimos se vamos ou não crer na mensagem que foi enviada. O próprio Jesus mencionou isso, em João capítulo 6, quando ele disse que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado. Então, a única obra que devemos fazer é crer naquele que foi enviado. Então, observe que é dito aqui no texto, e assim se alguém está em Cristo. Outra expressão que eu quero destacar aqui é a expressão em Cristo. Em Cristo. Podemos observar esta expressão ao longo de todo o Novo Testamento. Expressões do tipo em Cristo, nele, por meio dele, no qual, são expressões que demonstram a nossa localização no reino espiritual, a nossa posição diante de Deus. Então, quando nascemos de novo, existe um lugar chamado Cristo. Deus te vê em Cristo, então não se veja separado dele. Afinal de contas, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e não tem como separar o corpo do cabeça. Então, quando olhamos para o texto bíblico, estamos com uma nova posição
em Cristo Jesus. O texto continua dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, observe o que é dito no texto. É uma nova criação. Ou seja, é uma realidade. É uma realidade. A partir do momento que estamos em Cristo Jesus, somos imediatamente feitos uma nova criação. Essa nova criação não vem pelo nosso muito jejuar, pelo nosso muito orar, não vem pelas nossas próprias obras. Efésios 2, verso 8, Paulo diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então, observe o que é dito por Paulo. Pela graça sois salvos. É pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. É um presente do próprio Deus. Então, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, fé é gerada em nosso coração, então podemos receber a graça que nos é oferecida. Porque o produto que gera fé em nosso coração é a palavra. Por isso, devemos ter contato com a mensagem, com a palavra de Deus. Então, o texto continua dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas nossas próprias obras, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. O nosso jejum, a nossa oração, e não me entenda errado, até vídeos aqui no canal falando sobre a importância do jejum, a importância da oração. Devemos orar, devemos jejuar, mas não é a oração, o jejum, a leitura bíblica, não são essas práticas que nos faz ser uma nova criação. Pelo contrário, é porque somos uma nova criação que podemos orar, jejuar, podemos ler a Bíblia. Em outras palavras, é a partir dessas práticas que desenvolvemos a nova criação, que já é uma nova criação em Cristo Jesus. Então, através dessas práticas, desenvolvemos, crescemos espiritualmente. Então, não é pelas nossas obras, o que fazemos hoje é simplesmente desenvolver, crescer espiritualmente. Então, Paulo menciona, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então, não existe condições aqui. A única condição é estar em Cristo. Existe um lugar chamado Cristo. É uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, observe essa expressão também. É uma nova criatura. E é claro que Paulo fala sobre uma nova criatura fazendo o contraste com a antiga criatura ou a antiga criação. Quando falamos sobre a antiga criação, falamos sobre o plano original de Deus, o início de todas as coisas em Adão. É por isso que no Novo Testamento vemos em diversos contextos esse contraste entre a primeira criação e a nova criação, a antiga aliança e a nova aliança. Esse contraste pode ser visto tanto aqui em 2 Coríntios 5, como também 2 Coríntios capítulo 3. Paulo também faz esse contraste lá em Romanos capítulo 5, quando ele fala sobre Adão e fala sobre Cristo. 1 Coríntios 15 também fala sobre isso, quando o texto fala sobre o primeiro e o último Adão, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também na carta aos Hebreus vemos esse contraste. Então, quando ele diz aqui, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, o que entendemos nessa passagem é que quando estamos em Cristo, tudo se fez novo, porque o plano de Deus em Cristo é reinaugurado. Então, o que Deus havia planejado para nós em Adão, no primeiro Adão, é reinaugurado em Cristo Jesus. Então, ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Essa palavra criação significa ato ou efeito de criar. A palavra nova significa aquilo que acaba de ser feito, adquirido, inédito, nunca usado, não surrado. Significa o que existe de fato e verdadeiro na nova criação adquirida em Cristo Jesus. Então, em Cristo, temos muito mais do que perdão dos pecados. Temos uma mudança de natureza, uma nova realidade. Paulo continua dizendo, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você há de concordar comigo que tudo se fez novo não foi no nosso corpo, porque continuamos com o mesmo corpo de antes,
Estamos até esperando, né, a glorificação do nosso corpo, o nosso encontro com Cristo nos ares. E você há de concordar comigo também que a nossa mente não mudou. Continuamos com a mesma mente de antes, que inclusive precisa ser renovada com a palavra de Deus. Já gravamos aqui no vídeo aqui no canal falando sobre a nossa mente, sobre a importância de protegermos a nossa mente, de renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Então, a nossa mente não foi mudada, o nosso corpo não foi mudado. Por eliminatória, sobrou o nosso espírito. Então, o texto diz que tudo se fez novo no nosso espírito. 1 Coríntios 6,17, o texto diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, em Cristo, temos muito mais do que perdão dos pecados, temos mudança de natureza. Olha o que é dito em 2 Pedro capítulo 3, na verdade capítulo 1, a partir do verso 3, está escrito: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, observe o que é dito aqui. Pedro disse que, pelo divino poder do nosso Senhor, nos foi doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, Pedro diz que é pelo divino poder do nosso Senhor. Então, não é obra humana, e sim uma obra divina. É pelo divino poder do nosso Senhor. Ele nos concedeu, né, a nova natureza. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele vai dizer que para que nos tornemos co-participantes da natureza divina. Ou seja, participamos da mesma natureza de Deus, da natureza divina. Então, no novo nascimento, quando recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele compartilhou conosco a sua própria vida. Jesus havia ensinado sobre isso em João capítulo 10, do verso 10, quando Ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A vida ali é a vida que o homem havia perdido no princípio, quando pecou e se separou de Deus. Mas quando nascemos de novo em Cristo, Ele compartilha conosco a sua própria natureza. Então, sim, na nova criação temos muito mais do que perdão dos pecados. Afinal de contas, no Antigo Testamento já havia perdão de pecados, mas não havia mudança de natureza. Temos isso na carta aos Hebreus, que os sacrifícios do Antigo Testamento, eram ineficazes para justificar o homem, para purificar o homem, para dar ao homem uma natureza da qual ele nunca deveria ter perdido. Mas na nova aliança, na nova criação, o sacrifício foi perfeito. Então, em Cristo Jesus, Ele muda a nossa natureza e por isso podemos ser livres das corrupções e paixões que há no mundo, como disse o apóstolo Pedro aqui. O último texto para finalizarmos está escrito lá em Efésios 2, a partir do verso 1 até o verso 3, está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, observe que Paulo faz uma distinção entre quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Ele diz que Deus nos deu vida, ou seja, compartilhou conosco a sua própria vida. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então é muito mais do que perdão de pecados. É uma mudança de natureza. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa diante de Deus. Só precisa receber conhecimento disso para andar de acordo com a sua nova natureza em Cristo, de acordo com a sua nova posição. Ele diz que andávamos outrora segundo o curso desse mundo.
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza. Observe essa expressão. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então tínhamos essa natureza caída, pecaminosa, mas quando nascemos de novo em Cristo Jesus, Deus compartilhou conosco a sua própria natureza. É claro que o nosso corpo ainda está uma natureza da qual não foi glorificada. Estamos esperando a redenção em Cristo Jesus no que diz respeito ao nosso corpo. Mas por dentro, no nosso espírito, somos uma nova criação, temos uma nova realidade e é por meio dessa nova criação que podemos dominar a natureza terrena, podemos mortificar as inclinações da nossa carne. Se você foi abençoado com essa mensagem, deixe aí nos comentários, interaja conosco aí no nosso conteúdo. Se te abençoou também, envie essa mensagem para outra pessoa e também curte aí, deixe o seu like e não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo.